Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica, o nosso lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos e aprofundarmos a Bíblia e o conhecimento que ela nos traz acerca do nosso Deus e acerca também de nós mesmos e de qual o objetivo para esta vida. Temos estudado vários temas com vários convidados. Neste momento encontramos-nos a estudar o tema do livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro especial que aconteceu, foi escrito com o objetivo de nos contar o que aconteceu aos discípulos depois de Jesus ter ascendido e o início da Igreja, dar-nos a conhecer como era a Igreja primitiva e qual o objetivo de Deus para a Igreja ainda hoje. Temos contado com a colaboração de vários amigos. Hoje temos connosco o pastor Artur Machado. Pastor Artur Machado, obrigado por estar connosco uma vez mais. É um prazer poder continuar a colaborar nesta leitura do livro de Atos. E porque estamos juntos a desfrutar do livro de Atos, temos como objetivo usar este tempo para isso, não vamos perder mais tempo, vamos já passar ao nosso sumário. O sumário é aquele lugar, aquele momento em que podemos, em poucas palavras, colocar aquilo que se vai passar durante o dia de hoje. Pastor, qual é o sumário de hoje? Então, para o sumário de hoje, nós vamos verificar que depois de passados mais de 2 anos, Paulo e Barnabé voltaram à Antioquia, Síria. Dado que toda a igreja nessa localidade tinha estado envolvida no envio deles como missionários, era natural que eles fizessem um relatório à igreja. No entanto, a ênfase do relatório não foi colocada no que eles tinham realizado, mas no que o próprio Deus tinha feito através deles. Vemos aqui que vai haver um momento em que vai ser mostrado, vai ser indicado aquilo que Deus faz, mas como sempre nós gostamos de abrir a Bíblia, porque é através dela e é através da leitura e do estudo dela que nós vamos encontrar as nossas respostas. Por isso vamos já abrir a Bíblia, vamos fazê-lo no livro de Atos, no capítulo 15 e no versículo 11. Então convido, se tiver a sua Bíblia por perto, a poder fazê-lo através da sua Bíblia, se não, para nos acompanhar na leitura do quadro que vamos já realizar. Atos 15, 11 diz: "Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também." Então, aqui vamos ver e vemos neste versículo já que Paulo vai apresentar a salvação, não é? Por Jesus Cristo, foi aquilo que ele foi levar. E agora ele encontra-se num momento, numa posição em que vai ter com a igreja de Antioquia aqueles que os tinham enviado e vai explicar-lhes, dar-lhes a conhecer o resultado daquele trabalho. Exatamente. É bom termos em mente que esta viagem missionária demorou tempo. Exatamente. Quer dizer, eles não tinham carros nem aviões, portanto a viagem foi feita a pé, de barco, naquela altura, e portanto demorou algum tempo, muito provavelmente cerca de 2 anos. Exato. E eles voltaram aqui e foram contando aos irmãos as coisas extraordinárias que Deus tinha feito através deles. É de notar que esta mesma igreja de Antioquia, segundo o livro dos Atos nos diz, no capítulo 11, nos versículos 19 a 21, era composta, portanto, por judeus helenistas, judeus de cultura grega, e também já ela mesma por gentios. Ou seja, era já uma espécie de laboratório, onde Paulo e Barnabé, que foi daqui que eles saíram, puderam perceber que a igreja poderia muito bem conciliar estes 2 elementos, os cristãos judeus e os cristãos gentios. E daí que eles partiram, e quando eles regressaram, eles justamente puderam partilhar com as pessoas que a realidade que se passava ali poderia ser era extensível ao resto do Império Romano. E este foi o grande sucesso da primeira viagem missionária, perceber que o Evangelho era aceite, que Deus fazia coisas extraordinárias mesmo fora do território da Palestina, e que isso mostrava que agora tinha que se avançar, que tinha que se descobrir novos territórios. No entanto, na Judeia, não é? Os judeus não tiveram quando eles chegam com esta informação, quando eles chegam com tudo isto, então eles vão chegar e vão encontrar alguma resistência dentro dos judeus, não é? Da parte da Judeia não ficou muito contente com esta apresentação destes factos. Nós vamos encontrá-los também na Epístola aos Gálatas, não é? Exato. Aliás, é este episódio que a Epístola aos Gálatas faz alusão, que alguns grupos de judeus, vamos perceber mais tarde que não foi Tiago, eles são próximos de Tiago, mas não foi Tiago quem os enviou. Eles foram por conta própria e foram dizer àquela comunidade: meus amigos gentios, se vocês não se circuncidarem, não podem ter a salvação. E os outros judeus também não podem comungar convosco.
E de tal maneira isto acontecia que Paulo fica abismado, que até mesmo Barnabé e o próprio Pedro, que entretanto tinha vindo para aqui, porque houve uma perseguição em Jerusalém e Pedro teve que fugir e vir para aqui, até mesmo o próprio Pedro Deixa-se influenciar. E ele que antes, que até foi o primeiro, exatamente, foi com ele que a mensagem foi... De repente deixou de partilhar a mesa, cá temos as regras de comunhão de mesa, deixou de partilhar a mesa com os gentios e ficava só com os judeus. E é aqui que Paulo chama a atenção. Chama a atenção a Pedro, gera-se um burburinho, como se costuma dizer, não é? E os irmãos em Antioquia decidem, a igreja tem que se pronunciar de uma vez por todas, a igreja em Jerusalém tem que se pronunciar de uma vez por todas, porque não podemos estar a investir, não são recursos financeiros, são recursos humanos, não podemos estar a investir nós próprios nesta comunhão, ver que as pessoas são atraídas para a mensagem e depois termos uma atitude que não é condizente com esta mesma mensagem. E, portanto, eles combinam em resolver este assunto, enviar uma delegação a Jerusalém e discutir este assunto com os responsáveis da Igreja naquilo que ficou conhecido como o primeiro concílio da Igreja. Mas antes de entrarmos no concílio, acho que é importante só poder esclarecer um bocadinho a importância da circuncisão para estes homens. Porquê que a circuncisão era tão importante para os judeus? Ela era a identidade, ou seja, o que estas pessoas têm medo é que o judaísmo perca a identidade. Exatamente. Entrava-se no judaísmo pela circuncisão, tinha vindo com Abraão, portanto, o que eles não percebiam, aliás, ela era extensível também, e nós vemos isso no período do Antigo Testamento, era extensível aos escravos, aos estrangeiros que quisessem fazer parte do povo judeu, eles eram, portanto, também eles mesmos circuncidados. Agora, o problema é que eles não entendiam que esta circuncisão, como já o Antigo Testamento o tinha dito, Deus já tinha dito várias vezes, a circuncisão que eu quero não é exterior, é a circuncisão do coração. Já tinha dito isto várias vezes pelos profetas no Antigo Testamento. E isto não se percebia, continuava-se agarrado a um sinal exterior. Mas era este receio que estava aqui em causa. Se isto acontecer, nós perdemos identidade. E este é um dos problemas, talvez, hoje em dia, mesmo para aqueles que pensam que a identidade depende só de certas coisas. É verdade que tem que haver uns pilares fundamentais da identidade, mas a identidade é também algo que se vai afinando à medida que nós vamos crescendo e nos vamos desenvolvendo. Se nós pudéssemos isso em palavras assim mais perceptíveis, tem a ver com o facto, o peso da tradição no cristianismo, não é? Porque aqui, no judaísmo, aquilo era quase o peso da tradição. Exatamente. E hoje nós, transportando para os dias de hoje, se calhar estamos a falar do peso que a tradição, e porque o meu avô já fazia, e porque já vem do tempo do início da Igreja, coisas que nós colocamos, que elas não têm base bíblica, têm a base tradição e que nós temos como identidade nossa. Pensamos que faz parte, ou seja, o cristianismo sem isto não é nada. Exatamente, quando na realidade são apenas partes e significantes, a mensagem principal, essa é que se deve manter. Exatamente. Mas agora, entrando já dentro da parte do concílio, vamos ver que tanto Pedro como Tiago vão ter muita importância e os discursos deles nesse concílio vão ser muito importantes. Porquê? Porque eles vão determinar o final do concílio, vão determinar o debate. Nós, quando começamos a ler o que acontece em Atos 15, lemos logo no versículo 7, havendo grande discussão. Exato. Portanto, a coisa estava em clivagem. Uns estavam contra e outros estavam a favor. E havia grande discussão. Até que se levanta o homem que iniciou isto tudo, que foi Pedro. E reparem, ele foi repreendido por Paulo, em Antioquia, e ele ultrapassou isso, porque ele percebeu que Paulo tem razão. Realmente eu não tinha motivos para me deixar pressionar. E ele vai falar, e ele vai dizer naquilo que é o nosso texto de hoje, nós cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Portanto, a salvação é igual para todos. Não está dependente do exatamente, de um ser circuncidado ou do outro não ser circuncidado. Isso foi ultrapassado. Eu mesmo percebi que isso tinha sido ultrapassado e, portanto, nós temos que perceber que Deus não faz acepção de pessoas, Deus aceita todas as pessoas. Agora temos que entender o que é que Deus pede a cada um deles, judeus e gentios, dentro do cristianismo,
qual é a plataforma a partir da qual nós podemos continuar a construir. Exatamente, e não passava pela circuncisão. Exatamente. A seguir vem Tiago. E Tiago é importante porque ele é o último a falar. Mostra-nos que Tiago é talvez o personagem que seja o responsável, o presidente, chamemos-lhe o que quisermos, desta igreja. Porque ele é o último a falar. Exato. Ele limita-se a resumir o discurso de Pedro, a mostrar que o discurso de Pedro é escriturístico, que está baseado nos profetas, e que, portanto, eles têm que aplicar aos gentios, não a circuncisão, não faz sentido. Estes gentios já nem nas sinagogas se queriam circuncidar, e, portanto, tem que haver uma outra plataforma em que digamos, pronto, se eles vieram do paganismo, vamos recomendar-lhes. Era isso que eu ia perguntar, qual é a recomendação que Tiago acaba com uma recomendação à Igreja, não é? Exatamente. E qual é a recomendação que vamos recomendar-lhes, é o que nós temos em Atos 15:20, escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. E algumas pessoas podem pensar, aqui já não temos o sábado, já não temos outras coisas que estavam no Antigo Testamento, portanto os cristãos não têm que estar sobre essas orientações. Muitos esquecem-se do versículo 21. Exato. Porque Tiago continua, pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o prega e cada sábado é lido nas sinagogas. E era nas sinagogas que estes cristãos, gentios e judeus, iam todos os sábados. Eles reuniam-se nas casas uns dos outros, mas também se reuniam nas sinagogas. Isso é uma constante no livro dos Atos. Paulo, nas suas viagens missionárias, vai sempre às sinagogas. Quando não há sinagoga, ele procura perceber se há um lugar de oração e é lá que ele vai. Ele se reúne. E, portanto, Tiago aplica aqui um princípio que muita gente não sabe, mas que era um princípio que já existia na sinagoga, que é o princípio das leis de Noé. Ou seja, os prosélitos gentios que não se queriam deixar circuncidar eram aceites na sinagoga na base destas leis de Noé. E quais eram estas leis de Noé? No fundo, elas eram 7 leis. Primeira, não praticar idolatria. Segundo, não blasfemar contra Deus. Terceiro, não cometer homicídio. Quarto, não cometer adultério e não manter relações incestuosas. Quinto, não roubar. Sexto, estabelecer tribunais. Sétimo, não molestar os animais ingerindo um órgão retirado em vida. Eram as leis de Noé. Já era praticado na sinagoga. O que o Concílio de Jerusalém decidiu foi este problema que nós estamos a viver. O judaísmo sempre o viveu, ou já o viveu desde há uma série de tempos, e resolveu desta maneira. Porque é que nós não vamos... E se nós reparamos, as recomendações que são dadas para os gentios são idênticas às leis de Noé. Exatamente. O que nós podemos dizer é, então, mas estes cristãos deram uma recomendação que fazia parte da tradição, porque as leis de Noé não estão na Bíblia. Exato. É verdade? Não estão na Bíblia. Não estão apresentadas na Bíblia como elas são. São retiradas de princípios bíblicos. Era o que eu ia dizer, elas não estão escritas desta maneira, mas se nós abrirmos Êxodo, vamos encontrar a maioria delas lá. E se funciona na sinagoga, vai funcionar. Funciona connosco. Porque é bom que nós percebamos que até este momento cristianismo e judaísmo não eram 2 grupos distintos e separados. Exato. Era um grupo que funcionava junto, com pensamentos... eles tinham pensamentos distintos, mas eram ainda uma cultura, quase. Era um judeu-cristão. Exato. E, portanto, agora o que eles lutavam era como é que nós vamos integrar estes elementos pagãos, estas pessoas pagãs, sem as circuncidar. Esta é que era a questão. E Tiago resolveu aí muito bem. Ele vai dizer depois, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. E ele reconhece que o Espírito Santo esteve neste debate. E por isso, eles em seguida, o que é que eles fazem? Eles resolvem enviar esta... Era isso. Como é que eles agora chegam? Esta tem que ser levada de toda a gente, Exatamente. Não é? Toda a gente vai ter que receber esta informação, porque este é um papel importante que a Igreja aqui tem, que mostra que
as decisões não são locais, as decisões da Igreja de Deus, aqueles que são os cristãos, eles devem viver independentemente de onde estão, dentro, baixo, o mesmo princípio, Exatamente. baixo, e isto é muito importante, porque aqui, logo do início, nas premissas, isto foi importante. Nós não somos uma igreja, não existem congregações, existe uma igreja mundial que deve toda seguir exatamente os mesmos parâmetros. Exatamente. Eles escrevem esta carta e vão mandá-la pela mão de pessoas que já tinham dado provas de que eram cristãos convictos. E, portanto, já tinham testemunhado, Exato. digamos, junto das respectivas comunidades. E acontece que o resultado é dado também em Atos 15. Depois que estas pessoas foram a Antioquia, a Igreja sentiu-se encorajada, motivada e pronta para continuar. E aqui temos como uma crise que poderia ter fraccionado a Igreja, pelo contrário, fortaleceu-a e levou-a justamente a constituir um elan para o seu envolvimento missionário futuro. Porque a diferença esteve na forma como as coisas foram resultado ou foram resolvidas, e isto é importante para nós vermos que quando as coisas são conduzidas da forma correta, uma crise não significa o fim de nada, pode significar o fortalecimento, não é, de alguma coisa. Então nós olhamos para esta história, olhamos para estes momentos e conseguimos aqui compreender como a ultrapassar esta crise foi importante, e a forma como todos estes discípulos trabalharam, estes apóstolos trabalharam juntos, e a Igreja trabalhou junta com um objetivo maior, que foi que todos eles pudessem viver em comunidade. Não houve importância de quem é que era o mais importante, não havia importância de quem é que falava melhor, a importância foi de um objetivo principal, e o objetivo principal é a Igreja. Isto tem muita coisa para nos ensinar a nós, não é? E este é o grande ensino que nós temos que... Os grandes ensinos que nós temos de tirar deste são muitos, mas se nós tivéssemos que aplicar, se tivéssemos que aprender fazendo, como é que nós íamos aprender e o que é que íamos fazer a partir deste momento? Nós aprendemos com Atos 15 que as convicções são importantes. As nossas ideias sobre as coisas também são muito importantes, mas o mais importante é se eu, ao defender uma posição, não estou com essa defesa a emperrar o andamento da Igreja. E, portanto, o que nós aprendemos com Atos 15 foi que uns e outros perceberam que era preciso, mais do que as suas diferentes posições, chegar a uma situação em que os beneficiários fossem as pessoas e a Igreja, porque a Igreja existe para a honra e a glória de Deus. E, portanto, mais do que defender uma qualquer posição, o importante é perceber como é que nós podemos manter-nos bíblicos, ou seja, centrados na Bíblia, ter também como centro das nossas existências a Jesus, mas permitir que outros aspectos que são secundários não venham influenciar o andamento, o crescimento e o desenvolvimento da Igreja. E isso foi fundamental em Atos 15 e continua a ser fundamental nos nossos dias. Foi com este convite a nós olharmos para a Igreja de Deus, olharmos para aquilo que a forma como lidamos uns com os outros, tendo a Jesus Cristo no centro e deixando a nossa personalidade e deixando as nossas vontades para segundo plano, baixo a vontade de Deus, que pudemos aprender, pudemos crescer e pudemos juntos desfrutar daquilo que estes homens viveram. São, sem dúvida nenhuma, momentos maravilhosos vividos pelos discípulos, vividos pelos apóstolos, mas que eu acredito também que nós, hoje, nas nossas igrejas, podemos viver se também olharmos e colocarmos em prática desta mesma forma. É um convite maravilhoso que a Bíblia nos faz a viver com Ele desta maravilhosa maneira. Gostou de fazer parte deste encontro que tivemos aqui, desta escola em que podemos juntos aprender e aprofundar? Eu acredito que sim. Nós gostamos de ter desse lado, contamos consigo já na próxima aula bíblica, com o objetivo de juntos desfrutarmos e conhecermos a vontade de Deus para cada um de nós. Até já!